Nem todo homem que entra em sua vida é enviado por Deus. Alguns são enviados para distrair, usar ou destruir. Vamos descobrir 8 sinais de que ele não está realmente a fim de você, apoiados pelas Escrituras. Você já sentiu que o homem que afirma amar você está apenas usando você? A Bíblia não silencia sobre tais atitudes. Em Provérbios 26, versículo 23, somos avisados: como uma camada de prata sobre a louça de barro, são os lábios fervorosos com um coração mau. Esta imagem revela uma verdade incômoda. Há palavras doces que escondem intenções impuras. Embora muitas vezes queiramos acreditar no que nos dizem, Deus nos chama a olhar além das aparências. Hoje, exploraremos como identificar, à luz das Escrituras, um homem que não procura amar você, mas tirar vantagem de você. Nós vamos te ajudar a reconhecer as atitudes que revelam a falta de amor verdadeiro e te mostrar como Deus deseja proteger o seu coração. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Antes de começarmos, coloque um 1 nos comentários se você já questionou as verdadeiras intenções de um homem, e certifique-se de se inscrever para não perder o que está por vir. Há momentos na vida em que o coração se torna um campo de batalha, uma batalha silenciosa, disfarçada de sorrisos, mensagens afetuosas e promessas que parecem sinceras, mas desaparecem no ar, justamente quando você precisa que elas se tornem reais. Porque há homens que não amam. Eles usam e fazem isso com tanta habilidade que, por um tempo, você passa a acreditar que eles estão realmente ao seu lado. Mas quando surge a necessidade, dor, incerteza ou mesmo alegria que você gostaria de compartilhar, você descobre uma ausência que dói mais do que qualquer ferida física. É neste tipo de relacionamento, tão comum quanto perigoso, que muitas mulheres se perdem sem perceber, não porque não valham a pena, mas porque acreditaram nas palavras de alguém que nunca teve intenções reais. Às vezes, o amor que pensamos estar próximo é apenas uma sombra. A Bíblia, com a sua sabedoria eterna, não nos deixa indefesos contra essa sombra. Em Provérbios 18, versículo 24, lemos uma verdade que parece simples, mas contém uma revelação profunda. O homem que tem muitos companheiros pode chegar à ruína, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Esta afirmação fala de presença, compromisso, consistência, um vínculo que não aparece apenas quando tudo está bem, mas permanece. E se isso é esperado de um amigo, quanto mais de alguém que afirma te amar? Um homem que entra e sai da sua vida de acordo com sua conveniência não está demonstrando amor, mas controle. Ele não está construindo um vínculo real. Ele está construindo uma jaula emocional disfarçada de liberdade. Em muitas histórias bíblicas, encontramos personagens que, em momentos de necessidade, experimentaram a verdadeira lealdade. Um exemplo poderoso é Ruth e Noemi. Quando Noemi ficou sozinha depois de perder o marido e os filhos, ela não tinha nada a oferecer. Mesmo assim, Ruth escolheu ficar ao seu lado. Suas palavras são um eco eterno do que significa compromisso genuíno. Onde você for, eu irei, e onde você ficar, eu ficarei. Ruth 1, versículo 16. Essa atitude não veio do conforto ou do ganho pessoal. Ruth ficou quando não havia nada além de dor e terras estrangeiras pela frente. Esse é o tipo de conexão que reflete o amor verdadeiro, o tipo que permanece mesmo quando as perspectivas não são promissoras. Mas o que vemos hoje com tanta frequência é o contrário. Homens que se mostram fortes no início, que dizem todas as coisas certas, que nos envolvem em detalhes, palavras, gestos destinados a seduzir, mas não a construir. Homens que estão presentes enquanto tudo gira em torno deles,
quando há diversão, quando chamam atenção, quando suas necessidades são atendidas. No entanto, no momento em que é necessário um verdadeiro apoio emocional, companhia constante ou enfrentar situações juntos, eles desaparecem como a névoa da manhã. E isso não é amor, porque o amor, conforme definido em 1 Coríntios 13, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando alguém apenas procura você para preencher seus vazios, mas não está disposto a caminhar com você, pelos seus, não está amando você. Eles estão usando você. Clique em curtir, comente e fique até o final. Há uma verdade no final que pode abrir seus olhos. Jesus, o exemplo máximo de amor verdadeiro, não fugiu quando a humanidade mais precisava dele. No jardim do Getsêmani, enquanto seus discípulos dormiam, ele orou, suando gotas como sangue, sabendo que seu sacrifício estava próximo. Ele poderia ter ido embora, mas ficou. Ele ficou por amor, mesmo quando isso significava sofrimento. Como então podemos chamar isso de amor quando num relacionamento a outra pessoa desaparece no momento em que as coisas deixam de ser convenientes? Alguns justificam essas ausências com desculpas bem elaboradas. Estão muito ocupados, têm muita coisa na cabeça, precisam de espaço. Mas a verdade se revela em padrões. Se um homem só está disponível quando é fácil para ele ou quando precisa de algo de você, mas se torna inacessível quando você precisa ser ouvido, compreendido ou simplesmente acompanhado, esse padrão não é coincidência, é intenção. É o egoísmo disfarçado de distração. E o egoísmo não tem lugar no amor verdadeiro. Jesus nos deixou um mandamento claro em João 15, versículo 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ele não disse para amar quando for conveniente. Ele não disse para amar enquanto há algo a ganhar. Ele disse para amarmos como ele nos amou. E seu amor foi sacrificial, presente, constante. Então, quando você está em um relacionamento onde sente que precisa implorar por atenção, esperar dias por uma resposta ou pedir desculpas por precisar de carinho, você não está vivendo o amor de Deus. Você está sendo manipulado emocionalmente por alguém que não vê seu valor eterno. Muitas mulheres hoje estão emocionalmente exaustas, não por falta de amor, mas por amar alguém que não tem intenção de ficar. Investem tempo, energia, orações, lágrimas, na esperança de que o homem mude, amadureça, um dia entenda. Mas esse dia não chega porque esse homem não está comprometido com você, ele está confortável com você, e conforto nunca foi sinal de compromisso. Não confunda sua presença ocasional com interesse real. Se ele só está lá quando é fácil e desaparece quando você precisa dele, ele está mais interessado no acesso que tem a você do que no vínculo que tem com você. Na Bíblia também encontramos Marta e Maria, duas mulheres que vivenciaram a dor de perder o irmão Lázaro. Eles mandaram chamar Jesus e, embora ele demorasse, ele veio movido pelo amor que tinha por eles. Em João 11, versículo 35, lemos: Jesus chorou. Esse versículo curto contém uma profundidade imensa. Jesus não veio simplesmente. Ele compartilhou sua dor, chorou com eles, esteve presente em seus momentos mais sombrios. Esse é o tipo de amor que te edifica, te sustenta, não foge da dor do outro. Como então podemos tolerar relacionamentos em que a outra pessoa desaparece ao menor inconveniente? O verdadeiro amor requer presença, não uma presença intermitente, mas constante, mesmo quando não há risos ou selfies, quando não há promessas ou celebrações. Amar é estar presente, e estar presente envolve tempo, atenção, doação. Quando um homem só aparece quando você é útil para ele, ele está construindo um vínculo baseado na utilidade, não no amor.
E no dia em que ele não conseguir o que procura, ele irá embora sem olhar para trás, porque nunca esteve comprometido com você. Ele estava comprometido com o que você representava para ele. Se você acha que esta mensagem é necessária hoje, esmague esse like, coloque um 1 abaixo e inscreva-se para obter mais sabedoria bíblica. A história de Sansão e Dalila é um exemplo bíblico que ilustra como um relacionamento baseado no interesse próprio termina em ruína. Dalila não amava Sansão. Ela o usou. Ela ficou perto, acariciou-o, seduziu-o, mas tudo com uma intenção oculta. Ela queria descobrir sua fraqueza, não para protegê-lo, mas para traí-lo, e quando ela conseguiu, ela o entregou sem remorso. Em Juízes 16, versículo 19, lemos: Ela o fez dormir sobre os joelhos e chamou um homem que lhe rapou os 7 cabelos da cabeça e começou a afligi-lo, porque a sua força o abandonou. Essa é a imagem perfeita do que acontece quando alguém finge amor, mas age por interesse próprio. Acalma você com palavras, enfraquece você com uma falsa presença e, no final, causa dor sem piscar. Você não foi criado para esse tipo de amor. Você não foi projetado por Deus para implorar por atenção ou perseguir alguém que está sempre fugindo. Você foi formado com um propósito eterno, com um valor tão grande que Jesus derramou seu sangue por você. Você não pode se contentar com um relacionamento que não reflita o amor de Cristo. Você não pode deixar alguém roubar sua paz sob o pretexto de amor. Porque se, toda vez que você precisa de apoio, você se encontra sozinho, está em um relacionamento que não nutre, isso esgota. Deus deseja algo diferente para você. Em Isaías 41, versículo 10, ele promete: Não temas, porque estou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. Esse é o modelo de amor que você merece. Aquele que permanece, sustenta, ajuda, e não aquele que desaparece quando você mais precisa. Muitos homens usam palavras para seduzir, mas não estão dispostos a construir. Mas o tempo e a necessidade são os 2 grandes reveladores do coração. Quem ama, fica. Aquele que só procura usar folhas. Você não precisa de 1000 sinais para entender isso. Você só precisa observar. Ele está lá quando você precisa dele. Ele anda com você quando você chora. Ele ora com você. Ele se importa com o que machuca sua alma. Porque se não o fizer, a sua presença é um disfarce. A Bíblia nos adverte contra aqueles que vêm com uma aparência de piedade, mas negam o seu poder. Em 2 Timóteo 3, versículo 5 diz: Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Não se culpe por ter amado. Não se censure por ter acreditado. Amar é uma virtude, não uma fraqueza. Mas hoje é hora de abrir os olhos, de reconhecer que nem todo mundo que diz "eu te amo" está disposto a vivê-lo, de entender que seu coração não deveria estar disponível para alguém que não está disposto a cuidar dele como Deus ordena. Você não está sozinho nesta luta. Você não é o único que passou por esse deserto emocional. Mas hoje, você pode fazer uma escolha diferente. Hoje, você pode dizer: Senhor, não quero mais ausências disfarçadas de amor. Quero um amor que reflita a tua fidelidade, a tua presença, a tua verdade. Seu coração é um terreno sagrado e nem todos são chamados a pisar nele. Permita que permaneçam apenas aqueles enviados por Deus, aqueles que amam com presença, não com desculpas. Porque amar é estar presente. Amar é ficar. E se não o fizer, é porque nunca foi amor. Foi uma ilusão. Mas você foi feito para o amor verdadeiro. E esse amor, em Cristo, existe. Quando um homem fala palavras doces, mas suas ações contradizem cada uma delas,
uma verdade incômoda é revelada que o coração muitas vezes não quer aceitar. Seu interesse não é em amar, mas em convencer. Convencer você a ficar, a ceder, a confiar, sem nunca pretender respaldar com ações o que sua boca declara tão facilmente. A Bíblia nos alerta que nem todo mundo que fala com doçura tem um coração puro. Em Provérbios 26, versículo 25 diz: "Quando ele falar com graça, não acredite nele, pois há 7 abominações em seu coração." Este versículo não apenas alerta, ele desmascara, porque há lábios que pronunciam amor, mas por dentro há estratégia, egoísmo, manipulação emocional. E nessa armadilha, muitas mulheres caíram, confundindo palavras bonitas com compromisso verdadeiro. Se você foi magoado ou enganado no amor, este vídeo é para você. Comente 1 se você está pronto para a verdade e assista até o fim. Há algo poderoso esperando. Jesus foi claro quando disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Em Mateus 7, versículo 16, ele afirmou: "Pelos seus frutos os conhecereis." Será que as pessoas colhem uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Este princípio não é simbólico. É uma ferramenta espiritual para discernir o caráter e a intenção de alguém que afirma amar você. Se alguém diz que valoriza você, mas ignora constantemente seus limites, descarta suas emoções e falha na coisa mais básica: estar presente nas ações. Então, o que sai da boca não está conectado ao coração. Porque quem ama não apenas diz, mas mostra. Um relacionamento baseado em palavras vazias torna-se uma ilusão. Cada promessa não cumprida, cada plano adiado, cada intenção que nunca se concretiza, desgasta a confiança e enfraquece a alma. O tempo passa e o que parecia amor se revela como uma estratégia bem elaborada para manter o controle sem assumir nenhuma responsabilidade. É fácil dizer, "eu te amo", mas é o compromisso diário, a fidelidade no dia a dia, que transforma essas palavras em verdade. O apóstolo João escreve em 1 João 3, versículo 18: "Filhinhos, não amemos de palavra nem de palavra, mas de obras e de verdade." Este apelo não é apenas para amar os outros, é também um aviso para reconhecer quando alguém nos oferece um amor falso, sem verdade, sem ações, sem substância. O amor, segundo Deus, se traduz em sacrifício, consistência e fidelidade. É o que vemos refletido na vida de Cristo, que não apenas disse que nos amava, mas deu a sua vida como prova irrefutável desse amor. Quando alguém diz que te ama, mas constantemente o decepciona, mente para você ou simplesmente não está disposto a construir algo real, o que está oferecendo não é amor. É uma versão diluída e egoísta do que significa o amor verdadeiro. O amor que vem de Deus é intencional. Não brinca com o tempo, não brinca com as emoções, não brinca com as expectativas do outro. É sério, profundo, congruente. Muitos homens aprenderam que com palavras podem sustentar um relacionamento sem compromisso. Eles sabem exatamente o que dizer, como dizer e quando dizer, para evitar confrontos, manter sua atenção ou atrasar uma decisão importante. Mas as suas ações revelam uma total desconexão com o que declaram. Eles não abrem espaço para você na vida real, não priorizam você, não buscam o seu bem-estar espiritual, não realizam nenhuma ação que implique sacrifício ou doação. E o pior é que muitas vezes essas atitudes são justificadas com frases como: "É assim que eu sou, preciso de tempo." As coisas nem sempre são como queremos que sejam, criando uma atmosfera de confusão que paralisa quem busca genuinamente um vínculo real. A palavra de Deus não nos chama a amar sem discernimento. Em Filipenses 1, versículo 9 a 10, Paulo ora pelos crentes e diz: "E rogo isto,
que o vosso amor abunde cada vez mais em conhecimento e em todo o discernimento, para que aproveis o que é excelente, para que sejais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo. O amor que agrada a Deus não é cego, é sábio e busca o que é melhor de acordo com o caráter de Cristo. Aceitar um amor que só se manifesta em palavras, mas nunca se traduz em ações concretas, é comprometer a dignidade que Deus lhe deu como sua filha amada. A voz que promete sem cumprir, que declara o amor, mas não o sustenta com presença, é como um eco vazio, que percorre os corredores da alma, mas nunca ali habita. No livro de Tiago, encontramos uma exortação que se aplica claramente neste contexto. Assim também, a fé, se não tiver obras, está morta, subsistindo por si mesma. Tiago 2, versículo 17. E se isto se aplica à fé, também se aplica ao amor, porque o amor sem obras, sem apoio, sem sacrifício, também está morto. É um corpo sem alma, uma mensagem sem conteúdo, uma promessa sem intenção. Deus não projetou você para viver da fome emocional causada por falsas promessas. Você não é chamado a viver à espera de uma ação que nunca acontece, de uma decisão que é sempre adiada, de um gesto que é constantemente prometido e nunca cumprido. Você foi criado para um amor que constrói, que avança, que se manifesta em ações tangíveis. Quando um homem diz que te ama, mas não levanta um dedo para cuidar do seu coração, proteger sua mente, construir sua vida espiritual e fazer você se sentir valorizado a cada passo, ele não está amando. Ele está falando por conforto, por interesse próprio ou por hábito, mas não por verdade. Mostre um pouco de amor. Como se você já se sentisse usado, comente se estiver pronto para maior clareza, e não pule o final. Isso pode surpreendê-lo. No versículo 13 de Isaías 29, é descrito como Deus vê a desconexão entre as palavras e o coração. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esta afirmação se aplica não apenas a um povo que adorava sem sinceridade, mas também a qualquer relacionamento onde o que é dito não se alinha com o que é vivido. O coração de quem ama de verdade está envolvido em cada gesto, cada ato, cada decisão. E se não há evidência disso, então o que existe não é amor. É uma aparência vazia que busca receber sem dar. O amor, segundo Deus, se traduz em responsabilidade, não em emoções passageiras. Quando um homem ama sinceramente, ele se responsabiliza por suas palavras, protege, orienta, se envolve, toma decisões que refletem cuidado. O próprio Jesus disse em João 14, versículo 15: Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Amor e obediência estão unidos, e em um relacionamento, isso significa que quem ama de verdade se alinha com o compromisso que expressou. Eles não se escondem atrás de desculpas, não evitam conversas difíceis, não deixam você confuso ou inseguro, porque o amor verdadeiro produz paz, não ansiedade, produz clareza, não confusão. Se o fruto do amor que você recebe são dúvidas constantes, perguntas sem resposta, promessas sem cumprimento e esperança sem fundamento, então essa árvore não é boa. E Jesus já nos ensinou que toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mateus 7, versículo 19. Não porque não foi plantado, mas porque não cumpriu o seu propósito. Da mesma forma, existem relacionamentos que parecem ter raízes, mas não produzem o que Deus deseja para a sua vida. E não dá para ficar preso ao que não floresce, ao que não cresce, ao que não constrói. Deus chama você para sair do estéril e entrar no fértil, naquilo que dá frutos para a vida eterna. Aceitar palavras sem ações é como construir uma casa na areia. Jesus ensinou em Mateus 7, versículos 26 a 27. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. O mesmo acontece em um relacionamento onde as palavras não se transformam em ações. Tudo parece estável enquanto não há tempestade. Mas quando chega a dor, a necessidade ou a adversidade, essa relação desmorona porque nunca foi sólida, nunca foi construída sobre a verdade. O amor que dura baseia-se na rocha, em decisões firmes, na busca mútua de Deus, em ações que refletem o que o coração afirma sentir. E se ele não fizer o que diz, se as suas palavras não se transformarem em atos de cuidado, compromisso e doação, então o que ele está oferecendo não é um relacionamento, é uma distração emocional que consome tempo e desvia você do propósito. Deus não quer que você fique preso em um ciclo de ilusões. Ele deseja que você tenha relacionamentos que reflitam sua glória. E nessas relações, o amor não é uma estratégia de retenção emocional, é uma força ativa que busca o bem do outro, manifestado na verdade, que se sacrifica pelo bem-estar da pessoa amada. Em Efésios 5, versículo 25, temos o modelo perfeito. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não há maior expressão de amor do que doar-se. E se ele não estiver disposto a se entregar em ações, no tempo, na decisão, na fidelidade, então ele não está seguindo o modelo de Cristo. Ele está seguindo o seu próprio. A verdade dói, mas também liberta. E hoje, você precisa de liberdade. Liberdade de palavras que não são cumpridas, de frases destinadas a mantê-lo emocionalmente amarrado sem nenhum fruto real, de promessas que apenas atrasam sua plenitude. Você é chamado para mais, para viver em um amor que se manifesta na verdade, não em ilusões. E esse amor existe, não em todos, mas naqueles que foram transformados por Deus e entendem que o amor não se fala, mas se vive. Uma das maneiras mais dolorosas de ser usado emocionalmente é quando alguém exige de você tudo o que um relacionamento profundo implica, mas não está disposto a se comprometer. Quando um homem evita habilmente o compromisso, mas espera seu investimento emocional, seu tempo, sua atenção e até mesmo seu corpo, ele não está amando você. Ele está explorando você, não do amor de Deus, mas do egoísmo mais cru. Essa dinâmica é mais comum do que parece, e muitas vezes é disfarçada com frases como "ainda não estou pronto" ou "vamos dar um passo a passo", enquanto na prática ele espera que você haja como se já estivesse em um relacionamento sério. A palavra de Deus revela com clareza o que significa o amor verdadeiro. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não tem inveja, não se vangloria, não é orgulhoso. Não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13, versículo 4 a 5. Aquele amor que não busca o que é seu, não exige apenas para si, mas está disposto a dar, a cuidar, a proteger, a caminhar ao lado. Mas quando um homem espera que você esteja emocionalmente disponível para ele, que lhe dê seus sentimentos, suas palavras, seu corpo, sem que ele dê um passo em sua direção, ele está buscando os seus. Ele não está cumprindo o desígnio de Deus para o amor. Ele está distorcendo o significado de um relacionamento para seu próprio benefício. Frequentemente, essas situações são justificadas dentro de uma cultura emocional permissiva, onde é considerado normal testar, experimentar ou permanecer em uma zona ambígua enquanto colhe os benefícios de um vínculo afetuoso. No entanto, a Bíblia não exige um amor morno ou indiferente. Em Apocalipse 3, versículo 16, Jesus repreende os mornos, dizendo: "Mas porque tu és morno, e não és frio nem quente, cuspir-te-ei da minha boca."
Esta passagem se aplica não apenas à fé, mas também à forma como alguém se entrega em um relacionamento. A mornidão revela uma intenção ambígua, uma presença que não transforma, uma proximidade sem profundidade que acaba maculando o que deveria ser sagrado. O desejo de Deus é que você viva relacionamentos que reflitam sua santidade, relacionamentos que respeitem o seu valor como sua filha. E isso começa reconhecendo quando você está sendo conduzido por um caminho onde você dá tudo, enquanto o outro não dá nada que realmente o comprometa. Há homens que sabem exatamente como puxar os cordelinhos do coração, como se entrelaçar emocionalmente, como criar dependência através de gestos, atenção seletiva ou palavras cuidadosamente escolhidas. Mas quando se trata de definir o relacionamento, falar com clareza, estabelecer um compromisso ou avançar em direção a um propósito maior, eles recuam, dão desculpas ou fazem você se sentir culpado por perguntar. Esse padrão é destrutivo porque desgasta a alma. Provérbios 13, versículo 12, afirma: "A esperança adiada faz adoecer o coração." E é isso que muitas mulheres ficam presas em relacionamentos onde tudo parece possível, mas nada solidifica a experiência. Vivem alimentando a esperança de que um dia ele decidirá, que um dia se entregará, que em algum momento dará o passo que eles esperam. Mas o tempo passa e a única coisa que aumenta é o esgotamento emocional. O que parecia uma fase de transição torna-se um ciclo interminável onde a doação é real, mas o compromisso é inexistente. O corpo, criado por Deus, como templo do Espírito Santo, também sofre quando é dado fora do seu desígnio divino. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20, Paulo escreve: "Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo dentro de vós? Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." Quando alguém exige intimidade física sem compromisso espiritual, emocional e relacional, está profanando esse templo. Eles não estão amando, eles estão usando. Eles não estão honrando a Deus com você. Eles estão agindo contra a sua vontade. O problema piora quando esse mesmo homem justifica sua falta de compromisso alegando que as coisas deveriam fluir naturalmente ou não é o momento certo, enquanto você dá tudo de si na esperança de que isso o leve a escolher você. Mas o amor não é manipulado através da pressão emocional. O amor é escolhido. E se alguém não escolhe você todos os dias, com ações, com decisões claras, com passos que refletem um compromisso real, então está deixando você em uma posição que Deus nunca planejou para você. Uma de espera indefinida, exaustão prolongada, confusão constante. Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Primeira carta aos Coríntios, 14, versículo 33. Quando um vínculo produz mais dúvidas que certezas, mais dor que alegria, mais desgaste que construção, ele não vem dele. A confusão é um sinal de que algo não está alinhado com o plano de Deus. Porque o amor verdadeiro, embora desafiador, traz paz ao coração. Não o perturba com incertezas constantes, não o faz implorar por clareza, não o sujeita à ansiedade de não saber. Se o seu coração estiver em paz, se houver orientação espiritual, se houver frutos de compromisso e doação, então há um alicerce. Mas se tudo o que existe é evasão, silêncio ou argumentos circulares, então há manipulação. O desígnio de Deus para os relacionamentos está enraizado na honra. Em Romanos 12, versículo 10, Paulo exorta: "Amem-se uns aos outros com afeição fraternal. Superem-se uns aos outros na demonstração de honra." Isso significa que o amor verdadeiro busca elevar o outro, respeitá-lo, priorizá-lo. Quando alguém espera de você tudo o que um relacionamento envolve, mas não está disposto
a assumir as responsabilidades que isso envolve, está desconsiderando o seu valor. Eles não estão preferindo você, eles estão impedindo você. O amor que não avança em direção ao compromisso não está se desenvolvendo, está estagnado. E o que está estagnado, mais cedo ou mais tarde, corrompe. Deus não quer que você fique preso em um ciclo de doação sem resposta. Ele quer levá-lo a um amor que construa, que avance, que glorifique seu nome. Um amor onde você não precisa pedir explicações para o que deveria ser óbvio, onde você não precisa dar seu corpo esperando um compromisso, onde você não precisa justificar sua doação porque o outro está dando com a mesma profundidade. Um relacionamento que não é definido com clareza, que não se alinha com os princípios bíblicos, que não honra o tempo e o valor de ambos, não merece a sua energia. O tempo que você investe em alguém que apenas exige, mas não se compromete, é tempo que você poderia usar para crescer, curar e se preparar para o amor que Deus tem por você. Um amor que não apenas recebe, mas dá. Um amor que não apenas pede, mas constrói. Um amor que reflete Cristo, não a cultura desta época. Quando um homem não tem intenções verdadeiras, mas faz você se sentir culpado por esperar o que Deus já disse que você merece, ele não está apenas usando você. Ele está distorcendo sua percepção do amor. A decepção nem sempre se manifesta como abandono imediato ou traição óbvia. Às vezes, penetra sutilmente, silenciosamente, disfarçado de aparente proximidade, e sua arma mais perigosa não é a ausência, mas a manipulação emocional. Te convence de que é você quem está pedindo demais, que está sendo exigente, difícil, impaciente, mas na realidade o que você está pedindo é justo, legítimo e santo. Porque você está pedindo respeito, clareza, comprometimento, verdade. E isso não é ambição, é alinhar-se com a vontade de Deus. Quando um relacionamento se torna uma luta constante para validar o seu direito de ser amado adequadamente, a alma começa a se fragmentar aos poucos. Você começa a duvidar de si mesmo. Você se pergunta se realmente está esperando demais, se o seu desejo por um amor centrado em Deus é exagerado, se você deveria se contentar com menos. Mas Deus nunca pediu que você abrisse mão da sua dignidade para manter alguém por perto. Em Miqueias 6, versículo 8, o Senhor nos lembra o que Ele exige de nós. Somente que pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia e andemos humildemente com o teu Deus. Isto inclui exigir justiça nos laços que você constrói. E se alguém faz você se sentir culpado por esperar o que é justo, está tentando fazer com que você renuncie a algo que não deveria. Seu valor diante de Deus. A estratégia do inimigo sempre foi a mesma: distorcer o que Deus declarou ser bom. Desde o Éden, a manipulação emocional tem sido uma ferramenta poderosa para afastar os humanos da voz de Deus e aproximá-los da voz que os arrasta para a confusão. Em Gênesis 3, versículo 1, a serpente pergunta: Deus realmente disse? Essa simples pergunta semeou dúvidas que abriram a porta para a queda. Da mesma forma, há homens que, em vez de te conduzirem ao cumprimento do desígnio de Deus, te questionam com frases mascaradas de raciocínio lógico. Você não acha que está sendo muito exigente? Por que tudo tem que ser tão formal? O que há de errado em apenas aproveitar o momento? E cada uma dessas frases corrói a certeza que o Espírito Santo plantou em seu coração. Um coração manipulado começa a redefinir o que merece, reduz os padrões, aprende a justificar a falta de compromisso e passa a aceitar gestos mínimos como se fossem uma prova de amor. Mas o amor de Deus não se manifesta em migalhas emocionais, revela-se em abundância, em doação, em verdade. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios sobre o amor, não deixou espaço para a mediocridade.
Em 1 Coríntios 13, versículo 6, ele afirma: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Um homem que faz você sentir que é injusto esperar fidelidade, clareza ou respeito, não está demonstrando amor. Ele está celebrando uma injustiça emocional que só beneficia seu conforto. Relacionamentos não guiados pelo Espírito de Deus inevitavelmente acabam moldados pela carne. E a carne não procura dar, ela procura receber. Quando alguém acusa você de ser muito intenso por querer um amor que glorifique a Deus, na verdade, está revelando que não está disposto a amar você como Cristo amou a igreja. Porque Cristo não zombou das necessidades do seu povo, não os deixou confusos, não os fez sentir que tinham que esconder os seus anseios para não parecerem difíceis. Pelo contrário, Jesus olhou para eles com compaixão, abraçou-os com ternura e confrontou-os com a verdade, mas nunca os culpou por necessitarem de amor. Aquela voz que tenta fazer você se sentir inadequado para desejar um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, não vem dele. Vem de um espírito de manipulação que quer que você baixe a guarda. Depois de ter sucesso, você se acostuma com o que não deveria tolerar. Você começa a caminhar na corda bamba emocional, observando cada palavra, cada gesto, cada pedido, para não atrapalhar, para não assustar, para não provocar rejeição. E assim, a alma criada para ser amada em liberdade acaba presa numa prisão invisível. O Evangelho nunca foi uma mensagem de contentamento com o que destrói. É um chamado para restaurar tudo o que foi danificado pelo pecado. Romanos 12, versículo 2, diz isso claramente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se conformar com um amor que não honra a Deus é viver abaixo do padrão para o qual você foi chamado. Você não está sendo difícil. Você está sendo consistente com o Espírito que habita em você. Você está esperando o que é justo, o que é bom, o que vale a pena. E se alguém não estiver disposto a caminhar com você nesse padrão, não o estará rejeitando? Estará rejeitando a luz que o confronta. A manipulação espiritual também pode assumir formas sutis. Às vezes, alguém sem interesse em cometer usa até palavras religiosas para justificar sua inação. Eles falam sobre esperar o tempo de Deus, mas não oram com você. Eles mencionam não querer forçar as coisas, mas exigir sua doação sem definir nada. Eles usam termos bíblicos para mascarar a evasão. Mas a fé sem obras é morta. E quem diz que ama a Deus, mas não ama com verdade, está mentindo. Em 1 João 4, versículo 20, é estabelecido sem ambiguidade. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Se alguém diz que quer um relacionamento segundo Deus, mas faz você se sentir culpado por querer o mesmo, suas palavras não estão alinhadas com o Espírito. A culpa que não vem do Espírito Santo apenas gera escravidão. O Espírito convence do pecado, sim, mas também conduz à verdade. E essa verdade produz liberdade. Quando um relacionamento o mantém preso ao medo de expressar o que você precisa, na dúvida sobre se você é o suficiente ou na tensão sobre se está pedindo demais, você não está andando na luz. Você está navegando na escuridão disfarçada de conexão emocional. E o Senhor não quer que você fique aí. Ele não quer que você suprima o seu anseio por um amor que reflita a sua santidade, porque esse anseio foi plantado por Ele. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor declara: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhe dar o futuro que você espera. Essa esperança inclui um amor que constrói, que protege, que constrói, e não aquele que destrói você lentamente enquanto você tenta se convencer
de que é o suficiente. A paz de Deus não se manifesta no silêncio constrangedor de um relacionamento que nunca avança. Não reside na incerteza emocional ou no medo constante de incomodar o outro com suas necessidades legítimas. A paz de Deus é uma confirmação constante de que você está onde deveria estar, com alguém que também quer caminhar rumo à eternidade. Quando alguém transforma seus padrões sagrados em um fardo, está tentando desarmá-lo espiritualmente, mas você não foi chamado para baixar as armas. Você foi chamado para permanecer firme. Efésios 6, versículo 13 diz: Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de tudo feito, permanecerem firmes. Parte dessa armadura é o discernimento. Saber quando você está sendo guiado pelo amor verdadeiro e quando está sendo manipulado pela conveniência de outra pessoa. A culpa, quando induzida por alguém que não quer assumir responsabilidades, é uma estratégia para diminuir suas expectativas. Mas as suas expectativas não são caprichos. São um reflexo do padrão de Deus. Se Deus não culpa você por esperar ser amado com verdade, por que você deixaria um homem fazer isso? Se Deus o chama de templo do Espírito Santo, por que você deveria pedir desculpas por querer ser tratado como tal? Não há virtude em tolerar o que Deus não tolera. Não há amor em uma dinâmica que constantemente faz você se sentir errado por desejar o que é certo. O amor que vem de Deus afirma, constrói, corrige com doçura, mas nunca esmaga. Não usa seus anseios para envergonhá-lo. Não minimiza suas necessidades de se sentir superior. O amor do céu honra, mesmo na correção. Você não precisa justificar seus valores. Você não deve negociar seu desejo de compromisso espiritual. Você não precisa ficar onde precisa defender constantemente o que Deus já aprovou. Se você espera ser amado com propósito, está caminhando na direção certa. O inimigo quer que você sinta vergonha por esperar, mas o Espírito quer que você sinta paz por permanecer firme. Porque esperar não é fraqueza. É um sinal de que a sua alma reconhece o que merece e não está disposta a contentar-se com menos. Relacionamentos em que o outro foge constantemente do compromisso, mas não abre mão dos benefícios, são armadilhas disfarçadas de afeto. São sistemas de controle onde o outro quer acessar o seu coração sem se importar com ele. E se também fazem você se sentir mal por expressar seu desejo de ser amado com verdade, estão tentando enfraquecer a voz de Deus em você. Mas hoje, o Senhor quer restaurar essa voz. Ele quer lembrá-lo de que você não está errado por desejar o que ele planejou, que você não está sozinho por escolher esperar, que você não é difícil por caminhar com padrões elevados. Você é valioso. Você é digno. E seu desejo de ser amado com a verdade não é sua fraqueza. É uma evidência de que Deus marcou seu coração com um propósito santo. Quando um homem se concentra apenas no seu corpo e mostra indiferença à sua alma, ao seu propósito e ao seu crescimento espiritual, ele está revelando uma intenção superficial que não tem raiz no amor verdadeiro. Não importa o quão carismático ele seja ou quantas vezes ele diga que deseja você, se ele não demonstra interesse no que está em seu espírito, em seu chamado em Deus, em sua identidade como filha do Altíssimo, então ele não está buscando uma união santa. Ele está buscando satisfação momentânea, sem responsabilidade. E esse tipo de atenção não é carinho. É egoísmo envolto em palavras românticas. Deus nunca projetou o amor para ser carnal, sem ser espiritual. Atração não é pecado, mas quando se torna o único motor de um relacionamento, sem espaço para o eterno, sem espaço para o divino, ela se transforma em uma ladeira escorregadia que leva ao vazio emocional. As Escrituras apresentam uma perspectiva clara
sobre o amor que Deus espera que experimentemos. Em Efésios 5, versículo 25, temos um modelo direto. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse tipo de amor não é físico em sua essência, é sacrificial, é profundo, é eterno. Envolve doação total, disposição de morrer para si mesmo pelo bem do outro. Não há nada neste chamado que se limite ao desejo ou à atração. O que Deus estabelece como padrão não é um amor que olha apenas para as aparências, mas um amor que contempla a alma, honra o desígnio divino da pessoa e se compromete com o seu destino. Se um homem não demonstra interesse no seu crescimento espiritual, se ele nunca menciona Deus quando fala de você, se ele não faz uma pausa para orar com você, para perguntar sobre suas lutas internas, seus objetivos espirituais, seus sonhos, sob a orientação do Espírito, ele está deixando claro que não está vendo você como um parceiro com propósito. Ele está vendo você como um corpo que pode preencher um espaço emocional ou físico por um tempo. E essa visão é contrária ao coração de Deus. Em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor diz a Samuel: Não olhes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Este princípio não muda quando se trata de relacionamentos. Deus ainda olha para o coração. E um homem que ama com o coração buscará o seu, não apenas o seu corpo. Um dos perigos mais sutis desse tipo de relacionamento é que ele se apresenta como intenso e apaixonado, mas carece de raízes espirituais. Alimenta-se de desejo, não de compromisso. Ele explode rapidamente, mas desmorona com a mesma rapidez quando as emoções mudam, ou a atração desaparece. Uma relação que gira exclusivamente em torno do corpo é como uma casa, construída na areia. Jesus advertiu, em Mateus 7, versículos 26 a 27, sobre aqueles que constroem sem alicerce. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Quando um relacionamento não tem a base espiritual para sustentá-lo, ele não consegue resistir às tempestades da vida. Ele se rompe porque não foi construído sobre a rocha. Uma mulher que dá o seu corpo na esperança de conquistar o amor está sendo enganada, porque o verdadeiro amor não se compra com o corpo. O verdadeiro amor se manifesta nas decisões diárias, no profundo respeito, no interesse genuíno por tudo o que você é, inclusive pela sua alma. O apóstolo Paulo, falando do corpo, eleva-o a uma dimensão sagrada. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo dentro de vós? 1 Coríntios 6, versículo 19. Quando alguém se aproxima de você, ignorando a santidade daquele templo, e procura invadi-lo sem compromisso, sem direção divina, sem intenção de caminhar com você em direção ao propósito eterno, está violando algo que Deus declarou sagrado. Esse tipo de relacionamento, centrado no físico, mas vazio de propósito, acaba deixando a mulher com uma profunda sensação de vazio. Porque a alma sabe quando está sendo ignorada, o espírito sente quando está sendo marginalizado, e nenhuma quantidade de carícias ou palavras doces pode preencher o lugar na alma projetado para ser amado completamente, não fragmentado. O corpo foi criado como uma expressão de amor total, não como uma ferramenta de uso temporário. A sexualidade, sob o desígnio de Deus, é uma manifestação de aliança, de doação mútua, no contexto do casamento. Fora disso, torna-se uma porta aberta para a dor, a confusão e o desgaste emocional. Em Hebreus 13, versículo 4, é afirmado que o casamento seja honrado entre todos e que o leito conjugal
seja imaculado, mas Deus julgará os sexualmente imorais e os adúlteros. Este não é um versículo de condenação, mas de advertência. Deus quer proteger o seu coração. Ele não quer que você seja levado por alguém desinteressado em conduzi-lo em direção à sua vontade. Quando o único interesse de um homem por você é físico e ele não se importa com o seu destino eterno, ele não está refletindo o amor de Deus, mas as tendências de uma carne que não foi crucificada. E um relacionamento movido pela carne nunca poderá lhe dar o fruto do Espírito. O Espírito Santo produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, versículos 22 a 23. Nada disso é cultivado num vínculo que busca apenas o prazer. Esses frutos crescem em relacionamentos onde ambas as almas estão entregues a Deus, onde há compromisso, onde há intercessão, onde há um desejo mútuo de avançar na santidade. Um homem que só quer tocar o seu corpo, mas não intercede pela sua vida, não busca a sua transformação, não se preocupa com as suas batalhas espirituais, nem te guia para uma fé mais profunda. Não é chamado para estar ao seu lado. Ele está usando o exterior para cobrir a falta de intenção interior. A Bíblia nunca apresenta o amor como uma emoção passageira ou uma conexão física passageira. O amor bíblico é uma escolha voluntária que envolve sacrifício e visão eterna. Em Cântico dos Cânticos, o amor é descrito como um fogo divino. As muitas águas não podem apagar o amor, nem as inundações podem afogá-lo. Cântico dos Cânticos 8, versículo 7. Esse amor não se acende com uma carícia, mas sim com uma decisão espiritual de ver o outro como um presente de Deus, como parte de um propósito maior. E quando um homem vê você apenas como um corpo, ele se recusa a ver o eterno em você. Ele nega a obra de Deus em sua vida. E essa negação o desqualifica de amar você com verdade. Deus não planejou o casamento ou os relacionamentos para que a mulher se sentisse usada, incompleta ou reduzida. Ele criou Eva para caminhar ao lado de Adão, não para ser seu objeto, mas sua ajudante adequada, uma parceira que compartilhasse visão, destino, fé e propósito. Quando um homem se concentra no que pode obter de você, mas não está interessado no que vocês podem construir juntos em Deus, ele está ignorando o modelo do Éden. Ele está repetindo o erro de gerações que priorizaram o desejo ao invés do propósito. E o desejo sem direção divina sempre termina em destruição. As Escrituras não condenam o desejo em si, mas o colocam sob o governo do Espírito. Em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5, lemos: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não na paixão da luxúria, como os gentios que não conhecem a Deus. Um homem que olha para você com desejo, mas não o honra, não está agindo como alguém que conhece a Deus, mesmo que fale seu nome. E se ele não estiver disposto a submeter o seu desejo ao governo de Cristo, ele não estará pronto para amar você com a maturidade que sua alma precisa. Deus não o chama para reprimir suas emoções, mas para discernir se aquele que está ao seu lado pode caminhar com você na verdade. O discernimento é essencial para protegê-lo de relacionamentos que começam com intensidade, mas sem propósito. Você não pode construir uma vida com alguém que valoriza apenas o temporário. Você não pode dar seu corpo a alguém que não quer cuidar de sua alma. Você não pode compartilhar seu espaço mais íntimo com alguém que não reconhece a santidade de quem você é. Você é mais do que um corpo. Você é um templo. Você é um portador de glória. Você é chamado para as coisas eternas. Um relacionamento que não toca o céu
irá mais cedo ou mais tarde virar pó, porque tudo que não está enraizado em Cristo desmorona. Se você quer viver um amor que perdure, que cresça, que cure, que liberte, você precisa estar com alguém que valorize sua alma acima de sua aparência, alguém que veja você orando e sinta respeito, que ouça você falar de suas batalhas espirituais e se junte à intercessão, que olhe para suas feridas e não corra, mas fique para orar, para construir, para curar com você. Esse é o amor que importa, o amor que transforma. E se esse homem não estiver interessado no seu propósito, se ele não parar para saber o que Deus falou sobre a sua vida, se ele não perguntar como pode apoiá-lo no seu chamado, então ele não está andando com você, ele está passando por você. E você não foi criado para ser uma parada temporária na vida de ninguém. Você foi criado para compartilhar o destino, para caminhar em direção ao eterno, para viver um amor que não termina quando o desejo desaparece, mas que se fortalece a cada oração, a cada sacrifício, a cada decisão de glorificar a Deus juntos. Quando um homem se afasta de Deus, inevitavelmente arrasta consigo tudo ao seu redor. Não há neutralidade espiritual em um relacionamento. Ou ela o aproxima da presença do Senhor, ou o afasta lentamente, quase sem que você perceba. Um vínculo com alguém que vive desconectado do divino não permanece estático. Ele empurra você, influencia você, molda você. Mesmo que ele diga que respeita a sua fé, se ele não andar nela, mais cedo ou mais tarde, você começará a se sentir dividido. O que inicialmente parecia uma diferença sem importância, começa a aparecer em decisões, prioridades, conversas e silêncios que revelam um abismo espiritual. Não porque haja conflito direto, mas porque não há uma direção partilhada. As Escrituras alertam sobre esse tipo de união com clareza inconfundível. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a iniquidade? E que sociedade tem a luz com as trevas? Este comando não vem do elitismo espiritual, mas da profunda sabedoria de alguém que sabe o que está em jogo. Um jugo desigual não só impede o progresso, como também o distorce. Quando duas pessoas estão unidas, mas olhando em direções opostas, nenhuma delas consegue avançar sem arrastar a outra, sem forçá-la, sem sofrer desgaste. E se esse homem não buscar a vontade de Deus, sua direção será guiada por seus próprios desejos e seus passos o afastarão do caminho que o Senhor traçou para você. Um relacionamento sem Cristo como alicerce acaba construído na areia. Pode parecer consistente, mas quando chegam os dias difíceis, a falta de raízes espirituais torna-se evidente. As decisões que devem ser tomadas em oração são tomadas com base nas emoções. Conflitos que poderiam ser resolvidos com gentileza são enfrentados com orgulho. Sonhos que deveriam ser compartilhados pela fé desaparecem devido à falta de visão. E a alma, projetada para florescer ao lado de quem a guia no caminho do Senhor, acaba murchando ao conviver com quem a empurra para o esquecimento do eterno. Deus não chama você apenas para viver uma vida santa. Ele chama você para se cercar de pessoas que reforcem essa santidade. Em Provérbios 13, versículo 20, está escrito: Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá mal. Isto não se limita às amizades. Numa relação romântica, esta verdade aplica-se ainda mais. A intimidade emocional, mental e física torna ainda mais profundo o impacto do outro em sua vida. E se esse homem não se submeter ao Senhor, o resultado não será neutralidade, será desvio. Porque ninguém pode percorrer 2 caminhos ao mesmo tempo. Jesus
colocou isso sem rodeios em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. O amor não é suficiente se não estiver alinhado com a vontade de Deus. Você pode sentir carinho, admiração ou desejo por alguém. Mas se essa pessoa viver longe da palavra, esse carinho se transformará em dor. Porque a alma não pode receber vida de alguém que não tem vida espiritual. E quando alguém vive separado de Deus, anda nas trevas. Mesmo que o seu rosto esteja cheio de sorrisos e o seu comportamento pareça gentil, a desconexão do eterno mancha inevitavelmente o temporal. Não porque Deus pune, mas porque a ausência da sua presença gera desordem. Em Romanos 8, versículo 6, somos informados: pois fixar a mente na carne é morte, mas fixar a mente no espírito é vida e paz. Se esse homem não se preocupa com as coisas do espírito, sua direção é para a morte espiritual. E se você caminhar ao lado dele, você se verá preso na mesma névoa. O inimigo sabe que não precisa que você abandone Deus completamente. Basta que você se junte a alguém cujo coração não está rendido ao Senhor. Porque através desse relacionamento, pequenos desvios começarão a surgir. Vocês deixarão de orar juntos. Começarão a justificar o que antes rejeitaram. Suas prioridades mudarão lentamente e o que era essencial em sua vida espiritual começará a parecer secundário. Essa é a astúcia da deriva. Ela não lança você no abismo de uma só vez. Ele o conduz passo a passo, enquanto suas emoções o convencem de que está tudo bem. O povo de Israel foi avisado muitas vezes sobre o perigo de se juntar a nações pagãs. Não porque essas pessoas fossem o problema em si mesmas, mas porque os seus caminhos eram governados por outros deuses, outras culturas, valores contrários aos do Altíssimo. Em Deuteronômio 7, versículos 3 a 4, Deus lhes diz: não vos casareis com eles, dando vossas filhas a seus filhos, ou tomando as filhas deles para vossos filhos, pois eles impediriam que vossos filhos me seguissem, para servirem a outros deuses. Este alerta é claro. A união com alguém que não honra a Deus acaba afastando o seu coração do Senhor. E essa tendência nem sempre é óbvia, à primeira vista. Muitas vezes se esconde na esperança de que ele mude, na ilusão de que o amor o transformará, na falsa certeza de que o seu exemplo será suficiente. Mas se ele não estiver disposto a buscar a Deus por si mesmo, o seu exemplo não será suficiente. Porque a mudança não vem de fora para dentro. Vem do espírito para a carne, do quebrantamento para a obediência. Deus nunca pedirá que você sacrifique sua comunhão com Ele para sustentar um relacionamento. Ele nunca o chamará para permanecer em uma união que diminua sua fé, esfrie sua paixão espiritual ou transforme sua adoração em uma rotina. Se esse homem não orar com você, não confrontar você com verdade, não encorajar você a buscar o Senhor com mais fervor, não guiar você com sabedoria bíblica, então ele não está alinhado com o seu propósito eterno. Não importa quantos sentimentos existam ou quantos momentos compartilhados existam, se a caminhada dele te afasta do altar, ele não é enviado por Deus. Ele está permitindo que a distância que ele tem do céu te arraste também. Um relacionamento sem Cristo no centro é construído sobre desequilíbrio. Dá-se mais, reza-se mais, sacrifica-se mais, acredita-se mais. E esse peso, quando não correspondido, torna-se um fardo. O Senhor não quer que você carregue um jugo que Ele não colocou sobre você. Em Mateus 11, versículo 30, Jesus diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando o peso espiritual de um relacionamento recai inteiramente sobre você, você está carregando um fardo que não vem do Senhor. Você está sustentando o que só Ele pode transformar. E enquanto você faz isso,
Sua força espiritual enfraquece porque você dá sem receber, semeia sem colher, intercede sem resposta. A vontade de Deus é que você caminhe com alguém que compartilhe sua paixão pelo seu nome. Alguém que não apenas tolere sua fé, mas a alimente. Que não apenas ouça você orar, mas ore com você. Que não apenas respeite seu chamado, mas o celebre, o empurre e o proteja. Esse é o tipo de união que reflete Cristo e sua igreja. Um homem que se afasta de Deus e não mostra sinais de rendição não está pronto para amar você, porque ninguém pode amar com o amor de Cristo se não tiver sido transformado por esse amor. E quem não se rendeu ao Senhor não pode levá-lo à sua presença. Eles só podem levá-lo a lugares onde sua voz fica fraca. Não é radical rejeitar um relacionamento com alguém que não anda com Deus, é obediente. Não é exigente, é sábio. Porque o seu destino não é emocional, é eterno. Seu chamado não é superficial, é sagrado. E se esse homem não estiver caminhando na mesma direção espiritual que você, então, caminhar com ele é caminhar em direção ao cansaço. O tempo não muda, o que só o arrependimento pode transformar. A oração não substitui a decisão que ele deve tomar. E a sua fé não pode suportar o peso da indiferença dele. Deus chama você para a luz, não para viver na sombra de um relacionamento que escurece sua alma. E se você sentiu que está retrocedendo espiritualmente desde que esteve com essa pessoa, se você notar que sua paixão pela palavra enfraqueceu, seus tempos de oração diminuíram, seu discernimento foi obscurecido pela confusão, é hora de reconhecer que esse vínculo não é abençoado. Porque o que vem de Deus não produz sombras, produz clareza. Não gera dúvidas constantes, mas sim confirmações. Não apaga o fogo, ele o atiça. O maior engano não é quando um homem mente para você, é quando ele faz você duvidar do amor que Deus deseja para você. Você não nasceu para ser uma segunda opção ou para ficar onde seu valor é ignorado. Sua identidade está selada por aquele que deu a vida por você. E seu amor não se parece em nada com o amor que desgasta você. Às vezes, a coisa mais difícil de aceitar é que alguém de quem você gosta nunca se importou verdadeiramente com você. Muitas pessoas, especialmente mulheres, acabam dedicando seu tempo, energia, amor e confiança a alguém que, no final das contas, os estava usando apenas para conveniência, validação ou ganho pessoal. E embora seja doloroso encarar isso, a Bíblia nos dá clareza e força em momentos como este. Billy Graham, conhecido pela sua sabedoria ousada e intemporal, falava frequentemente sobre amor, respeito e a diferença entre as intenções de Deus para os relacionamentos e a forma como o mundo os trata. De acordo com as Escrituras, o amor verdadeiro é altruísta, paciente e gentil. Em 1 Coríntios, capítulo 13, temos uma bela imagem de como deveria ser o amor. E, por outro lado, nos mostra o que é o amor não. Um homem que só liga quando quer alguma coisa, que manipula suas emoções, que dá carinho apenas o suficiente para mantê-la esperançosa, mas nunca se compromete, não está amando você. Ele está usando você. E não é isso que Deus quer para você. Muitas vezes, as mulheres ignoram os sinais de alerta porque têm medo de ficar sozinhas, ou porque acreditam que podem mudar um homem se o amarem o suficiente. Mas aqui está uma dura verdade. Deus nunca te chamou para consertar o mau caráter de outra pessoa. Ele chamou você para proteger seu coração e esperar por alguém que reflita seu amor, e não alguém que só aparece quando isso o beneficia. Billy Graham enfatizou que nosso valor não vem de sermos escolhidos por um homem, vem de sermos escolhidos por Deus. E quando você começa a se ver através dessas lentes, tudo muda.
Você começa a perceber que um homem que desaparece quando você precisa de apoio emocional, que flerta com outras pessoas pelas suas costas, que pressiona você a comprometer seus valores ou que se recusa a definir o relacionamento, não está confuso. Ele está confortável. E é você quem paga o preço. A Bíblia nos exorta a Provérbios, capítulo 4, versículo 23, guardar o seu coração acima de tudo, pois ele determina o curso da sua vida. Não se trata apenas de romance. Trata-se de conhecer o seu valor, ter limites e confiar o seu futuro a Deus, em vez de se contentar com alguém que o mantém preso no limbo emocional. A lição aqui é simples, mas poderosa. Se as ações de um homem mostram consistentemente que ele não está verdadeiramente interessado em quem você é, mas apenas no que ele pode obter de você, é hora de ir embora. Deixe ir com graça. Deixe Deus preencher o espaço que aquela pessoa estava ocupando em seu coração. Porque quando você cria espaço para cura, paz e crescimento, você abre espaço para alguém que vai amar você com honestidade, respeito e o tipo de compromisso que reflete o desígnio de Deus para o amor. Não deixe que a solidão ou o medo atrapalhem seu julgamento. Confie em Deus o suficiente para acreditar que Ele tem algo melhor reservado. Alguém que ora com você, respeita seus valores, apoia seus sonhos e constrói um futuro junto com a fé no centro. Se esta mensagem abriu seus olhos ou tocou seu coração, não guarde para si. Clique no botão curtir. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para obter mais conteúdo que traga verdade, cura e esperança. E vamos conversar sobre isso. Coloque um nos comentários. Se você já teve que se afastar de alguém que o estava usando, ou conte como sua fé o ajudou a reconhecer seu valor. A sua história pode ajudar outra pessoa a encontrar coragem para escolher melhor e confiar que o plano de Deus é sempre maior.